Para você que nos acompanha aqui no JTT Diário, hoje a gente vai até Fraiburgo conversar com o educador popular, também membro da coordenação da Associação Paulo Freire de Educação e Cultura Popular, a PAFEC, o Gilson Carlos Souza. Gilson, boa tarde, final de tarde, na verdade. Tudo bem contigo? Como está Fraiburgo nesse momento? Boa tarde, Claudinha. Boa tarde, os internautas do Portal do Zacato. Para nós é uma grande alegria estar usando esse espaço. Aproveitar e mandar um abraço para toda a audiência, né? O Nilson César Fraga em Londrina, o Paulo Pinheiro Machado em Florianópolis, o Delmir Valentini em Chapecó, enfim, esses grandes historiadores que de uma forma ou de outra, também todos os operários e operárias que nesse momento difícil da nossa história estão tendo que arriscar suas vidas, também todos os companheiros e companheiras do Portal do Zacato. Nós estamos passando por um momento difícil, né? Como caboclos e caboclas, como remanescente dos caboclos e caboclas, porém nós estamos acostumados a isso, né? A caboclada do contestado enfrentou, durante o conflito do contestado, que é mais que uma guerra, o genocídio, que é uma forma de epidemia, enfrentou a fome, enfrentou o tifo, enfrentou a cólera, enfrentou a truculência dos coronéis, e que são epidemias que, de alguma forma, tentaram dizimar o povo caboclo. Portanto, nós estamos acostumados, e nós vamos superar, e nós vamos sair melhores dessa pandemia gerada pelo coronavírus e do também chamado de Covid-19, que eu brinco que, na verdade, é o Covid-17, né? Que é esse outro vírus que nós precisamos combater também. Nós temos 2 vírus a serem combatidos. E eu não tenho dúvidas disso, Cláudia e ouvintes do JTT. A nossa tarefa enquanto humanidade é sair melhor desse momento histórico que coube, né, vivermos. Obrigatoriamente, e ontem eu ouvi uma entrevista longa do Leonardo Boff, eu concordo com o Leonardo Boff que obrigatoriamente nós, enquanto civilização, precisaremos sair melhores dessa situação pela qual nós se encontramos. E a caboclada aqui na nossa região tem dado exemplos, né? A solidariedade para ajudar aquela família, aquele trabalhador, aquela trabalhadora diarista que está sem poder receber, que ficou um grande tempo sem poder ganhar dinheiro para levar o alimento para dentro da sua casa, ela surge dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Nós temos visto vários movimentos aqui em Fraiburgo e na região, onde trabalhadores e trabalhadoras vêm garantindo o sustento e a comida para outros trabalhadores e outras trabalhadoras. E a pergunta que a gente tem feito e se faz é que o Estado, nas suas esferas municipais, tem feito muito pouco ou quase nada para garantir o sustento e a vida da caboclada nesse momento, porque isso faz parte desse projeto assassino, desse projeto de morte, desse projeto de destruir os mais pobres, os mais humildes, tendo em vista as declarações do quadrúpede que, nesse momento, está na cadeira principal do Palácio do Planalto, quando ele diz que vai ser necessário que alguns morram, né? Dizendo que algumas vidas têm menos importância que outras vidas, né? E nós não podemos, em momento nenhum, deixar de dizer, Cláudia, que esse momento histórico também é uma crise profunda do sistema capitalista. O capitalismo, na sua versão neoliberal, está dando demonstrações inequívocas que ele falhou, que ele não consegue dar condições de vida digna para todos. E aí tem 2 exemplos, de forma bem breve, que eu gostaria de partilhar. Primeiro, é surpreendente
você vê nos grandes meios de comunicação uma declaração do Trump dizendo que algumas empresas privadas terão por obrigação de produzir respiradores para a população estadunidense. Ou seja, uma estatização do privado. Outro exemplo é na Inglaterra, né, onde as ferrovias foram nacionalizadas durante esse período de pandemia. Ou seja, tudo o que eles pregavam, da não interferência na economia, foi por água abaixo, né? O liberalismo econômico faliu. E a nossa tarefa agora é pensar como que daqui para frente nós vamos construir uma outra economia onde a vida esteja acima do capital, onde a vida esteja acima do lucro. Essa é uma questão bem importante, Gilson, e essa semana a gente conversava também com o professor Nilson Fraga, que ele também trouxe esses elementos do contestado que estão absolutamente ligadas a toda essa análise, né, essas reflexões que você traz. Como se pensa a guerra do contestado, né, o sofrimento de caboclos e caboclas, também dentro desse contexto do neoliberalismo? Que medidas, né, vai ser possível agora, durante ou após, porque a gente não tem uma data para terminar isso, se construir junto com esse povo que é pobre, que é trabalhador, mas que é muito resistente aí das terras contestadas. Então, Cláudia, não só aqui na região do contestado, não só aqui em Fraiburgo. A nossa tarefa, e eu volto de novo a citar Leonardo Boff, a nossa tarefa é o que nos ensina Leonardo Boff. Nós temos que discutir o Brasil. Nossa tarefa central pós essa pandemia, essa maldita pandemia, é discutir o Brasil e discutir um modelo de sociedade onde caibamos todos nós, onde principalmente os mais humildes, os mais necessitados estejam incluídos e, mais do que isso, mais do que incluídos, sejam protagonistas. Nós temos que também, é momento de avançar. Só a inclusão não basta. O caboclo, a cabocla, o trabalhador, a trabalhadora, o operário, a operária precisa determinar onde ele quer que os recursos públicos sejam investidos. Eu acho que sobre essa questão também dos recursos públicos, a gente vai dividir essa entrevista em duas. E eu acho que vão cair bem os outros elementos que tu vai falar sobre essa realidade também que Fraiburgo tem passado, né, Gilson, nesse momento aí, também onde se prega um assistencialismo, tem outros elementos a serem ditos. Podemos dividir essa entrevista em duas e trazer os outros detalhes nesse próximo bloco? Pode ser, Gilson? Pode ser, Cláudia. Eu só queria concluir dizendo o seguinte, que é fundamental que nós consigamos debater o Brasil e criar um outro modelo que nós estejamos dentro do orçamento e sejamos protagonistas desse orçamento, né? Porque ficou claro, por mais que alguns estúpidos ainda não tenham entendido, ficou claro que o modelo neoliberal, que o modelo capitalista faliu e não dá conta do mínimo para que a sociedade, a civilização brasileira, a civilização, no nosso caso, cabocla, consiga sobreviver. É verdade. Gilson, a gente volta contigo no próximo bloco e vamos debater um pouco mais sobre isso. Um grande beijo e obrigada até esse momento aí por esses elementos. Um grande abraço, Cláudia. Um abraço a cada menino, a cada menina da PJR, da PJMP. Dizer que estamos com muitas saudades de estar por aí, fazendo conversas, estando próximos, e assim que essa maldita pandemia passar, quando vocês me chamarem, eu estarei no Extremo Oeste para a gente partilhar o pouco que sabe. Ah, que beleza, nós também estamos com muitas saudades e ainda bem que conseguimos falar por aqui. Um beijo, Gilson, cuide-se muito. Tchau, beijo.